Você tem dificuldades para resolver exercícios de mol em química? Ah, não acredito. A maneira mais simples possível é só fazer uma regrinha de 3, cara. Fica aí comigo que eu tenho certeza que até o final do vídeo você vai dar conta de fazer qualquer exercício. Vamos lá, vamos aprender o conceito de mol de uma maneira assim, ó, muito simples. O grande detalhe para poder resolver exercícios de mol é você sempre montar o que o William sempre fala. Monta aí a tabelinha. A tabelinha consiste em nós sempre sabermos que um mol de qualquer coisa tem 6,02 vezes 10 a 23 daquela coisa e pesa exatamente igual a massa molar, só que em gramas. Então, se eu pegar um mol de um elemento químico, você vai ter 6,02 vezes 10 a 23 átomos desse elemento. E ele pesa exatamente a massa atômica desse elemento, só que em gramas. Dá um exemplo, William. Olha aí, ó. Um mol de sódio tem 6,02 vezes 10 a 23 átomos de sódio. Quanto pesa o sódio lá na tabela periódica? 23 U. É um átomo. E um mol de átomos pesa 23 gramas. Um mol, gente, é um pacotinho. Tá escrito aqui, ó, um pacotinho. Tá escrito ali quando está escrito um mol. Então, eu consigo estabelecer relações, basta que eu saiba o que eu vou jogar na primeira linha. Então, na primeira linha da regrinha de 3, é exatamente o que está na minha tabelinha. Tá legal? E se for molécula, William? Se for molécula, um mol de qualquer substância pesa 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, certo? E lá dentro ele pesa exatamente o mesmo valor da massa molar, só que em gramas. Ué, mas como que eu vou achar a massa molar? Ele tem que fornecer para mim as massas atômicas. Ou ele te dá a tabela periódica. Aí você vai lá na tabela, pega as massas que estão lá para você calcular a massa molar. Atenção! Vestibulares, prova aberta, ele no enunciado, ele não deu a massa molar, mas ele forneceu a tabela periódica, e lá na tabela periódica os números estão quebrados, eles não são números exatos, prova aberta, você tem que usar exatamente as massas que estão lá. Ah, William, mas tem casa depois da vírgula. Não posso fazer nada, nenê. Você vai ter que resolver do jeitinho que ele colocou lá, tá bom? Você só usa número inteiro quando no próprio enunciado ele forneceu a massa atômica dos elementos. Então, se eu pegar um pacotinho de água, tá escrito aqui, filho, um pacotinho, tá? Um pacotinho de água tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. E ele pesa exatamente o valor da massa molar. Então, é 2 vezes 1 mais 16 do oxigênio, vai dar um total de 18 gramas. Tá muito simples, William, mas não é tão simples assim na maioria dos problemas, não. É porque, às vezes, o cara mistura molécula com átomo. Putz, griles, hein, William? Como é que eu faço quando ele misturar os dois? Olha lá, ó. Vamos supor que ele me deu um pacotinho de ácido sulfúrico, tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, e pesa o valor da massa molar, então é 2 vezes 1, mais 32 do enxofre, mais 4 vezes 16 do oxigênio, vai dar uma massa molar de 98 gramas. Agora, veja bem, gente, lá dentro, todos estão em proporções em mol. Então, esses numerinhos que estão escritos aqui, ó, está dizendo para você que tem 2 pacotinhos de hidrogênio, 1 pacotinho de enxofre, e 4 pacotinhos de oxigênio. Então, se tem 2 pacotes de hidrogênio,
tem 2V6,02 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio. Um hidrogênio pesa 1 grama. 2 mols pesa 2 gramas. Lá dentro também tem 1 mol de enxofre. Então, tem 6,02 vezes 10 a 23 átomos de enxofre, que pesa 32 gramas, que é a sua massa atômica. E lá dentro tem 4 pacotinhos de oxigênio. Então, tem 4 mols de oxigênio. Então, tem 4 vezes 6,02 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio. E ele pesa 64 gramas, porque é 4 vezes 16 do oxigênio. Entendeu? Agora, veja, todos esses números aí são correlacionáveis, certo? Isso significa que se eu pegar 2 mols de ácido sulfúrico, tudo vai multiplicar por 2. Se eu pegar meio mol de ácido sulfúrico, tudo vai multiplicar por meio. Se você pegar 2 vezes 98 gramas de ácido sulfúrico, todo mundo multiplica por 2. Se você pegar 3 vezes 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de ácido sulfúrico, todo mundo multiplica por 3, certo? Todos os números são correlacionáveis. Então, você tem que ficar atento para você ver o que ele quer no problema. A grande dificuldade do aluno é montar a primeira linha da regra de 3. E como que eu vou montar, William? Eu vou tirar os dados da tabelinha do William. 1 mol de qualquer coisa, 6 vezes 10 a 23 daquela coisa, a massa daquela coisa em gramas, certo? Sempre tirando da tabelinha. Resolve um problema aí conosco, William. Então, vamos fazer ali, ó. Em janeiro de 2018, foi encontrado em uma mina da África o 5º maior diamante, uma variedade alotrópica do carbono do mundo, pesando 900 quilates. Considerando que 1 quilate equivale à massa de 200 miligramas, cuidado com unidade. Miligrama não tem na tabelinha. Na tabelinha só tem em gramas, certo? Ele quer a quantidade em mols de átomos de carbonos existente nesse diamante. Bom, ele não me deu a massa do diamante, ele me deu a quilatagem dele. Ele falou para mim que são 900 quilates. Então, vamos fazer aqui uma regrinha de 3. Eu sei que 1 quilate é 200 mili. Opa! Mili tem que dividir por 1000, que é a mesma coisa que 10 a menos 3 gramas. Beleza? 900 quilates, x gramas. Resolvendo a regrinha de 3, nós vamos achar uma massa de 180 gramas. Legal? Agora está em grama. Agora que está em grama, agora eu vou para a tabelinha. 1 mol de carbono tem 6 vezes 10 a 23 átomos de carbono e pesa exatamente o valor da massa atômica que ele me deu ali, olha lá, 12 gramas, certo? Eu tenho a tabelinha. O que eu quero? 180 gramas, eu quero saber quantos mols. Então, vamos montar a regrinha de 3. Para 180 gramas, eu quero saber quantos mols tem sempre na linha de baixo. Na linha de cima, você tira os dados da tabelinha. Aqui não é mol? Na minha tabelinha tem 1 mol de átomos de carbono. Aqui é gramas. Na linha de cima, o que tem na minha tabelinha? 12 gramas. Então, agora é só resolver a regrinha de 3. Nós vamos achar aqui 15 mols. Passando para a notação científica, que é o que ele quer nas alternativas, nós vamos andar com uma casazinha. Ele vai para 1,5 vezes 10 a 1, dando resposta à letra A. Certinho? Toda vez que eu for fazer um exercício de mol, sempre na minha cabeça eu monto a tabelinha, porque a tabelinha me dá condições sempre de saber o que eu vou jogar na linha de cima, que é exatamente a dificuldade que os alunos têm na hora que vão montar a regrinha de 3 para resolver exercícios de mol, que provavelmente deve ser a sua dificuldade. Certinho? Você tem dificuldades em química? Então, vem fazer o curso de Química com o William.
faz aí a entrada sua no nosso site www.quimicacongigo.com e venha fazer o curso conosco. E se inscreva aí no nosso canal também, cara. Coloca aí para nós um joinha, que toda vez que a gente publicar um vídeo novo, você vai resolvendo aí a sua vida na química. Eu tenho certeza, cara, você vai conseguir resolver todos os exercícios para prestar qualquer vestibular e também o bendito do Enem. Tá legal? Fica com Deus. Um grande abraço. Até a próxima.